O governo destruiu praticamente um programa muito importante, um programa alimentar. E isso acontece em meio à escalada de fome no Brasil. É o Alimenta Brasil, é o nome desse programa. Para a gente ter uma ideia aqui, ó, olha só aqui os recursos destinados nos últimos anos em relação a esse programa. E a gente vê que foi caindo, depois voltou a subir e voltou a cair depois mais uma vez. E esse aqui é o modelo de como ele funciona, e ele já foi inclusive elogiado na ONU como sendo um importante programa para acabar, né, e reduzir justamente a fome e a desnutrição. E sobre isso eu converso com o nosso colunista. Vamos para Brasília com ele, Josias de Souza. Olá, Josias, bom dia, boa semana. Muito bom dia, Fabiola, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Boa semana a todos nós, se conseguirmos. Se conseguirmos, a gente vai tentando, né, Josias? Importante a gente falar sobre essa nossa reportagem exclusiva aqui do UOL hoje, porque há tempos estamos falando sobre o aumento da fome no Brasil, né? Já há dados relacionados a isso. E aí a gente descobre que um programa importante no governo federal, ele está praticamente zerado, né? Os recursos foram reduzidos ao longo dos últimos anos. A ação chegou a ter em 2012 586 milhões de reais, quase meio bilhão do orçamento federal. Em 2021, 58 milhões e até maio desse ano, 89 mil reais. 89 mil reais. E o que chama atenção é que no próprio ano passado, o Brasil apresentou esse projeto, que é o Alimenta Brasil, a cúpula dos sistemas alimentares da ONU. E disse lá, é uma importante estratégia para o combate à fome e à desnutrição. Como é que você analisa esse esgotamento aí desse programa, essa paralisação, de certa maneira, desse programa, Josias, num momento como agora? Fabiola, é trágico, né? Porque a fome aumenta, a miséria aumenta no país e é muito triste você verificar o desprezo que o governo tem em relação a esse programa, né? Mas isso combina com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo de destruição. Ele destruiu tudo. Destruiu o que restava de programas na área da educação, aniquilou a saúde, destruiu o meio ambiente, e não seria razoável supor que o governo não destruísse também o sistema de proteção social. Teve iniciativas teatrais na área do Bolsa Família, mudou o nome do programa, de Bolsa Família virou Auxílio Brasil, mas as mudanças que foram feitas, elas desestruturaram também o Bolsa Família. Aumentou-se o valor, mas aumentou de forma linear. O sentido social do programa, em que as famílias mais pobres, as mais necessitadas, recebiam um pouco mais, as outras recebiam um pouco menos, esse sentido social ele foi subvertido por um sentido eleitoral, populista. Agora estamos dando R$ 400 para todo mundo. Ocorre que há uma fila enorme de pessoas desatendidas no Auxílio Brasil, e esses programas, como esse Alimenta Brasil, que, como você bem realçou, já foi propagandeado pelo governo até no exterior como uma iniciativa para reduzir o flagelo, o sofrimento das pessoas que passam fome no Brasil. Isso tudo se reduz, no final das contas, a preocupações cenográficas. Se você vai olhar a execução orçamentária, isso não ocorre, eu insisto em dizer, apenas em relação a esse programa. Tudo no governo Bolsonaro, tudo o que parecia razoável foi destruído. E é triste, porque o governo tem o presidente até tem um discurso cristão, diz que valoriza a família, valoriza Deus. E como é que um governo cristão pode apoiar a chacina como aquela que foi realizada na Vila Cruzeiro, quando foram mortas ali mais de 20 pessoas, pode contemporizar com a asfixia de um motoqueiro lá no interior de Sergipe, foi enfiado ali num camburão de gás, morto por agentes do Estado. Então, apoia a morte, contemporiza com a tortura e o assassinato de uma pessoa que estava sem capacete,
despreza programas sociais, é que um governo desse pode se apresentar como um defensor da família, um cristão temente a Deus. Nada disso faz sentido, mas é o que existe no governo Bolsonaro. E esse problema aí do Alimenta Brasil, ele ocorre num momento especialmente dramático, porque pesquisa recente, aí, divulgada pelo Instituto Gallup, análises feitas pela nossa FGV, essas pesquisas mostraram que a precariedade social no Brasil aumentou para patamares inéditos e a taxa de insegurança alimentar saltou de 17% para 36%, ultrapassando a média mundial. Então, isso aconteceu no ano passado, em 2021. As ações do governo na área social ajudam a explicar por que isso está acontecendo. Então, era de se esperar, Fabíola. Isso aqui tudo é bastante razoável que ocorresse num governo que é marcado pela destruição.